Olá, turma boa! Diogo Silva, Atualidades, né? Dando sequência ao nosso projeto aqui no canal Vencendo Concursos, gravando semanalmente as principais notícias dessa semana que vai de 18 a 25 de maio, né? De 2022. Estou aqui com a gola fechada até o final, não é porque eu sou nerd, não. Nada contra os nerds também, mas é porque para ficar o microfone bem pertinho aí e você ouvir bem, né? Deixa eu até acender mais uma luz aqui que eu esqueci. Pronto, aí. Assim você me vê mais feio. Olha, eu quero começar essa aula assim, chamando a atenção para 3 notícias que eu quero deixar amadurecer. Uma chacina que ocorreu no Texas, né? Mais de 20 pessoas mortas. A segunda maior chacina da história do Rio de Janeiro, que ocorreu agora aí, não esqueci do Morro Carioca e tal, mas acho que era na Rocinha, porque na verdade estavam se dirigindo à Rocinha, e eleições na Austrália. Por que eu espero essas coisas acontecerem assim? Eu espero a notícia amadurecer para trazê-las aqui com mais segurança para você. Né? Porque isso foi de ontem para hoje. Estou gravando quarta-feira, dia 25 de maio. Deve subir na quinta ou na sexta aí no canal do YouTube, do Vencendo Concursos. Então, eu prudentemente não quero cair nas primeiras análises dos jornalistas e dos especialistas, e eu prefiro então, na semana que vem, volto a abordar este tema com vocês, tá? Porque são coisas muito recentes e merecem um certo cuidado, porque se trata de vida humana e, no caso, eleições. Tenho dito também que eleições, eu espero julho e agosto para bater o martelo. Tá aí, ó. Essa semana o Dória desistiu da candidatura dele. E isso muda o cenário político nacional. Então não adianta ficar fazendo previsões até julho ou agosto, porque é quando os partidos fazem as suas convenções e homologam as suas candidaturas. Então até lá tem muita água para passar por debaixo. Mas sem delongas, vamos lá. Como sempre, eu me apresento aí no @profdiogo, para quem não está me seguindo. Lá sempre tem novidades a respeito das aulas que eu gravo, etc. Esse é o meu WhatsApp. Esse link do YouTube, não vai cair direto no meu canal, mas você vai achar o meu canal, onde eu tenho mais de 40 vídeos, que eu comecei há 2 meses, e estou subindo toda semana vídeos com resolução de questões, etc. É um pedido geral, né, de seguidores, porque a gente precisa desse tipo de sei lá, agrado de vocês, eu acho, né, confiança de vocês, para que a gente consiga produzir mais material e conseguir com isso se dedicar a não fazer outras coisas, a produzir material pela internet para quem está aí nos confins do Brasil assistindo a gente. Eu quero um dia viver só da internet, né, para poder produzir bastante material. Então, para isso é preciso que a gente tenha seguidores. Por enquanto, a gente tem que dar as nossas cacetadas aí por fora, tá? Muito bem. Então tá aí os endereços. Semana de 18 a 25 de maio. Primeira notícia nacional. Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes de abuso de autoridades e apresenta ao STF notícia-crime contra o ministro. Bom, o Dias Toffoli, está lá embaixo em vermelho, rejeitou. E aí o Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República. Isso tem a ver com o inquérito das fake news que foi aberto em março de 2019. Vamos ser sinceros sobre este problema. Esta é uma briga que se arrasta e que vai se arrastar até as eleições. Nós já sabemos disso, né? Entre o STF e o Poder Executivo e as interferências do Legislativo no Brasil. E a gente vai trazendo as notícias, né? Não é a primeira vez, já falamos que em setembro o Temer teve que intervir aí para acalmar os ânimos entre essa disputa de poderes que marca esse processo eleitoral. Lembrando até que o Alexandre de Moraes será o presidente do TSE lá em outubro, quando ocorrerem as eleições de primeiro turno. E aí,
o STF não acolheu esse pedido do Bolsonaro e o Bolsonaro acionou a PGR. Vamos aguardar. Mas o que eu quero dizer aqui, sobretudo, é o seguinte: saiba que esta é uma novela e é um novelão, porque é um novelão de 3 ou 4 anos, né? E que sempre tem um capítulo, como eu já gravei aqui um vídeo, que ficou até extenso, ficou com 50 minutos, porque eu expliquei bem o caso Daniel Silveira, que continua aí também vivendo embates com o Supremo. É importante saber, vira questão de livrinho, né, acompanhar todas esses extremismos dos dois lados, eu diria, né? Então, capítulos de um novelão de 3 anos. Bom, brasileiro é o primeiro infectado por varíola dos macacos na Alemanha. Brasileiro de 26 anos que esteve em Portugal e Espanha está em isolamento numa clínica em Munique. Com vários casos confirmados na Europa, este é o maior e mais extenso surto da doença já visto no continente. Vamos fazer algumas explicações. Em primeiro lugar, não é para ficar super alarmado. Os cientistas já disseram que a vacina da varíola, ela contém aí esta varíola dos macacos, tá? Lembrando que não é o macaco, de novo vamos começar a matar macacos aí no mundo, né? Não é o macaco, ele é o transmissor. O vírus se manifesta, vai para ele, e ele, não só ele, outros animais, que nem se manifestam, os vírus nesses animais, passam para o homem. Chama-se zoonose, né? Quando o animal passa uma doença para o ser humano. Ora, esta doença é uma doença que já existe na África há algum tempo e que está atingindo mais de 12 países na Europa. É uma doença que, se você nunca viu alguém com varíola, isso era muito comum na virada do século XIX para o século XX, é bem impressionante, né? Mata. Não caia em fake news, porque estão dizendo que é mais um vírus fabricado e que vai entrar em contato com o Covid, vai virar um vírus só, né? Não existe nada disso, eles estão monitorando, não se trata de uma pandemia, nem de uma endemia, são casos suspeitos, né? Isso tem muito a ver com também o próprio Ebola, que está voltando no Congo, com a pobreza que o mundo vem vivendo. Infelizmente, 2 citações aqui. Homens estão passando a se alimentar de animais silvestres, e animais silvestres que antes, como crocodilos e onças, que estavam na mata distante do homem, como o homem avança sobre a mata, esses animais começam a chegar perto de nós aqui nas cidades, porque eles começam a fugir desta onda de desmatamento. É o próprio homem produzindo aí o seu maior malefício. É óbvio que essas notícias ganham repercussão quando você está numa pandemia. A OMS não decretou o fim da pandemia, então, de Covid-19. Algumas decisões já foram tomadas por vários estados, municípios e nações, flexibilizando aí a vida das pessoas. Mas não é para se alarmar. Por enquanto, essa varíola dos macacos, assim como é conhecida, é um vírus. Tá? Não é um macaco, que daqui a pouco as pessoas começam a matar macaco aí, né? É um vírus que foi transmitido pelo macaco, e ele habitualmente é presente lá na África. Local, obviamente, de muita pobreza, onde as pessoas, infelizmente, têm que partir para se alimentar de animais silvestres aí. Então tá aí essa notícia, nada para ficar alarmado, mas o brasileiro está... o brasileiro e o homem do mundo está muito assustado com essa quantidade de doenças novas, aparentemente novas, que estão aí nos acometendo, né? Agora, repito, né? Eu e as bancas não somos negacionistas. A vacina, olha que a varíola tinha sido extirpada pela OMS desde 1980, né? Então,
é vacinar, né? É o jeito. Bom, tivemos uma visita ilustre. Elon Musk se encontra com o presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo. Segundo o ministro das Comunicações, o objetivo é discutir conectividade e proteção da Amazônia com o governo brasileiro. SpaceX, que é a empresa dele, empresa de transporte espacial do homem, quem já viu os vídeos aí, nós já falamos desse turismo aí espacial, do homem mais rico do mundo, teve autorização da Anatel em janeiro para operar no Paris, né? Então a empresa do Elon Musk teve aí, já teve essa autorização, né, para atuar, como Starlink, o nome da empresa, a rede de satélites dele, que ele tem mais satélites de alta velocidade, né, e eles voam em lugares mais próximos da Terra. Ele tem mais satélites do que os Estados Unidos. E ele prometeu que vai se conectar com 19 mil escolas rurais da Amazônia e monitorar aí a Amazônia. Ora, se tudo ficar neste campo maravilhoso das promessas aí de Elon Musk, coisa que eu sempre fico com o pé atrás com esses bilionários, né? Porque ao mesmo tempo que ele está monitorando a Amazônia, ele está monitorando todas as riquezas da Amazônia, e é muito provável que haja lítio na Amazônia, e tendo lítio na Amazônia é matéria-prima fundamental para os seus carros, a bateria da Tesla, né? Lá, que é uma das maiores empresas construtoras de automóveis do mundo. Resta saber se ele vai ser ético neste controle aí, monitoramento da Amazônia, ou vai procurar conhecer as nossas riquezas. Repito, uma Amazônia em pé dá mais dinheiro do que uma Amazônia deitada, né? É o que os cientistas dizem, como Carlos Nobre, que entrou para a Royal Society, como eu falei na aula passada. Mas está aí, esta promessa de um homem que ele não é nem bilionário, ele é trilionário. Vamos conferir, né? Nós já sabemos do capítulo do Twitter do Elon Musk, que prometeu comprar e agora depois voltou porque não soltaram as informações sobre os robôs. De fato, o que fez cair foram as ações do Twitter e por isso talvez ele pagaria mais baixo. Então é aí que eu falo que esses homens, esses bilionários, podem até, como Bill Gates, produzirem grandes efeitos sociais. Mas Elon Musk, não nos esqueçamos, né? Tem aí uma certa ligação com Trump e eu fico bastante com o pé atrás. Mas foi uma notícia e é importante trazer essas notícias aqui para o Brasil. Ok? Aqui para a nossa aula, desculpa. Bom, uma bomba que eu já sabia, porque meus amigos cardiologistas, eu dei aula mais de 20 anos em cursinhos pré-vestibulares, ângulo, poliedro, objetivo, da Paulista, até faleceu o dono de Gênio, né? E por isso eu tenho muitos ex-alunos que são médicos, né? Que passaram na USP, na Unesp, Unifesp, enfim. E eles já haviam me contado que uma das sequelas graves aí da Covid é exatamente as doenças cardíacas. E aqui tem um estudo, que não é qualquer estudo, avalizado pela USP, né, com pesquisa em várias pessoas, né, e olha lá, risco de qualquer doença é maior, mesmo para quem teve versão leve da Covid. Não vamos entrar nas especificidades do que significa essas doenças, mas aumentar 438% do caso de miocardite é algo para alarmar a saúde pública no Brasil. E para reverenciar esse dado, aí está aí no Poder 360, essa reportagem, está aqui, né? Não é só o gráfico, está aqui a fala de uma professora da USP, né? Ludmila Rajar, que a gente busca na ciência. Aí o estudo comparou, no segundo parágrafo, dados de 153 mil pessoas infectadas pela doença, com milhões de outros pacientes que não haviam contraído.
Depois de 12 meses, os infectados com o coronavírus tiveram mais complicações cardíacas, independente da idade ou de doenças prévias. Né? Meu chazinho para esquentar. Então, uma preocupação a mais para a saúde pública brasileira, né? E aqui tem um dado, né? Doenças cardíacas já eram, antes da pandemia, o maior fator de mortalidade no Brasil, tirando, logicamente, as mortes por violência. Quinto, o STF já havia aí estabelecido esta identidade, mas o Senado aprovou o aumento da punição para crimes de injúria racial e de racismo em estádios e teatros e tal. O texto saiu na Câmara, retorna para a análise dos deputados, porque foi modificado um pouco pelos senadores aí. Há uma diferença, né? Para quem estuda direito, sabe que a injúria não era tão, digamos assim, avaliada como violenta como o próprio ato de racismo, onde seria uma coisa mais prática, né? Como uma violência física, e a injúria seria uma violência de fala. Eu não sou especialista em direito, mas vocês que estão estudando o concurso não estudam só autoridades, e aí vocês sabem melhor do que eu essas diferenças aí. Mas o fato né, é insuportável que isso, e a gente vai ter que, não basta não ser racista, tem que lutar contra o racismo. E só na Conmebol e na Sul-Americana, nesse começo de ano, tem mais de 7 casos de denúncia de racismo contra, sobretudo, atletas brasileiros, né, chamando de macacos aí. Mas isso é um fenômeno mundial e com os extremismos se acirrando, as minorias mais vulneráveis acabam aí sofrendo esse tipo de violência. E o jeito é construir leis para punir esses bandidos desumanos que cometem esse tipo de atrocidade ainda no século XXI. Bom, para provar que realmente alguns países estão aí já tomando decisões, acabou a emergência. Bolsonaro revoga decretos ao combate da pandemia. O comitê reunia chefes do Legislativo e do Executivo para discutir estratégias contra a disseminação do coronavírus. Na visão do presidente, a doença está praticamente aí controlada pelo grande número de vacinados no Brasil. Então a emergência sanitária já foi revogada no domingo, e ele revogou outros 23 decretos, inclusive extinguindo esse comitê que trabalhava e supervisionava os impactos da Covid. Eu listei, 5 decretos aí, né? Ele revogou o decreto que cria o comitê. O terceiro, revogou o decreto que altera o prazo de vencimento das tarifas de navegação aérea. Enfim, revogou o Centro de Coordenação de Operação, ou seja, são medidas administrativas tomadas pelo governo federal para aí tratar a doença talvez de uma forma mais tranquila. Aí eu aproveitei e coloquei uma última notícia aqui, que também saiu agora, que foi na segunda-feira, uma nova troca de presidente da Petrobras. Saiu José Mauro Ferreira Coelho e foi indicado Caio Mário Paz de Andrade. Esse processo todo é burocrático, demora pelo menos um mês aí até que ele seja oficializado, porque o Conselho da Petrobras tem que se reunir, avaliar, tal. Ele era um assessor, esse Caio Mário, do Guedes, do Paulo Guedes, e, enfim, é a tentativa que está também tramitando no Congresso de conter o ICMS do governo federal, de tentar mudar a política, ou tentar conter o avanço do preço do combustível, que eu já cansei de falar e eu não preciso repetir. Isso aí acho que é assunto nacional
em todos os lugares de norte a sul, leste a oeste do Brasil, porque o preço está exorbitante e levando a uma inflação não só no Brasil, mas aqui no Brasil nós estamos vivendo uma onda de desemprego, uma inflação alta e um juros alto, como eu já falei. Esse tripé trava a nossa economia, o que leva o Brasil a crescer muito pouco. Se crescer 1% esse ano, e aí tem aquela coisa, né? A população cresce 1% ao ano. Ora, se você tem um crescimento da população de 1% e o país cresce 1%, na verdade você não está crescendo nada. E não crescer nada significa não reverter o processo econômico de miserabilidade que o Brasil vem vivenciando há décadas. Nessa última década o Brasil não cresceu nada, né? Então, tá aí a tentativa deles tentarem mexer nos preços dos combustíveis. Não sei se essa troca vai surtir efeito, mas hoje eu vi uma fala dele dizendo assim, se não cair o preço do combustível, ele vai demitir esse novo ministro das Minas e Energia, que ele já havia demitido o Bento Albuquerque recentemente. Não sabemos se isso fica por conta aí do ano eleitoral ou se realmente é a intenção. Bom, a Acnur, que é a agência da ONU para tratar de refugiados, afirmou que mais de 100 milhões de pessoas, num planeta que tem 7 bilhões e meio, precisaram ser deslocados à força no mundo, diz ONU. Balanço da Acnur inclui refugiados, aqueles que pedem asilo por serem perseguidos politicamente, e aqueles que se deslocam dentro do seu próprio país, porque, por exemplo, pessoas que saíram de Mariupol e foram para outras cidades da própria Ucrânia para fugir do ataque a Mariupol. E lá a guerra da Ucrânia foi um dos fatores que levaram milhões de pessoas a fugir, 6 milhões e meio já é a maior onda de refugiados, bem como eu já falei da guerra da Etiópia, região do Tigré, as constantes brigas que existem no Congo, quando até citamos aqui em outros vídeos, por ser legal assistir os vídeos anteriores, vai descendo lá no canal do Vencendo o Concurso, que você vai me achar gravando, lógico, ele coloca vários vídeos, o Cris, então eu fico intercalado entre os vídeos, né? A gente está pensando até em fazer uma playlist só de atualidades para facilitar a sua vida nesse caso, eu vou conversar com ele. Mas esse dado é um dado estarrecedor que coloca Venezuela, Síria, Ucrânia, Congo, Mianmar, entre os países que mais produzem refugiados. E quando você sai da sua Síria, né, sai da sua casa para ir para outro lugar, é começar do zero, é abandonar a família. É muito doloroso, muito doloroso. Um dado importante, o país que mais recebe refugiados no mundo é a Turquia. Existem mais de 23 campos de refugiados na Turquia que acolhe os sírios num acordo feito com a União Europeia. Não era de se esperar. Rússia corta fornecimento de gás à Finlândia. País europeu se recusa a pagar suprimento em rublos, nova exigência russa para driblar sanções. A empresa Gazprom anunciou no sábado que não vai mais fornecer gás. Já havia proibido o fornecimento para a Bulgária e para a Polônia, como nós falamos, e agora também a Finlândia, porque a Finlândia, assim como a Suécia, eu já contei a vocês também, anunciou a tentativa de entrada na OTAN. E a OTAN viu com bons olhos essa tentativa de entrada aí. É bem verdade que a Finlândia se preparou, porque cerca de só 5% desse gás é que ela necessita. Mas é o jeito que a Rússia tem de combater as sanções econômicas. Já está na rodada de sextas sanções econômicas. A intenção é que a União Europeia não compre mais petróleo da Rússia, que é a grande fonte de riqueza dela. O problema é a Hungria, que é aliada da Rússia e precisa do petróleo e está na União Europeia. Então, estão tentando encontrar um caminho aí até o fim desse ano para não comprar mais petróleo e é aí o jeito que o mundo está encontrando para tentar botar fim nessa guerra que completou 3 meses
e que não tem nenhuma notícia de negociação de paz em andamento, né? Olha, aqui é aquele site que eu falei, eu peguei no dia 22 de maio, o Instituto de Estudos sobre a Guerra, que é lá nos Estados Unidos, que dá para traduzir em português, o mapa não. Isso aqui é para mostrar aí para você onde a guerra está concentrada. Na Crimeia, na região de Donbás, que a Rússia requer a sua independência. Na verdade, se você olhar mais à esquerda, você vai ver Odessa, que é um porto importante, fundamental, para que a Ucrânia possa escoar aí a sua produção. A intenção estratégica da Rússia, já revelada, é dominar a Odessa e chegar ali, você está vendo România, né? Tem um espaço em branco que não está escrito nada perto de Odessa, que é a Moldávia, que é também um país hostil à Rússia. E ali tem uma região chamada Transnistria, que é favorável à Rússia. Então a Rússia quer aí produzir esse seu expansionismo geopolítico pelo sul. É por ali que está concentrada. Não quer dizer que não haja ataques em outros lugares, mas a maior concentração da guerra neste momento agora, quando eu falo em maio de 2022, é nesta região aí, inclusive em Kherson, que está abaixo de Zaporizhzhia ali, os russos já estão impondo o uso da sua moeda. Mas é bem legal entrar nesse site aí, tá? É só escrever ISW no Google que você vai achar os relatórios de especialistas americanos. Rússia condiciona a liberação de portos à suspensão das sanções. ONU alerta que fechamento dos portos do Mar Negro pode provocar aumento dos níveis globais de fome. Olha, na abertura de Davos, os trabalhos não terminaram, lógico que o debate principal é a guerra da Ucrânia, que está afetando a economia mundial. Saiu um relatório feito por Oxford, de uma ONG ligada a Oxford, de que a cada 30 horas durante a pandemia surgiu um novo bilionário no mundo. E nessas mesmas 30 horas, 1 milhão de pessoas entrou na extrema pobreza. Esta guerra da Ucrânia, a falta de fornecimento de trigo, vindo menos da própria Rússia, da própria Ucrânia, só pode e só vai fazer aumentar esta morte, a violência social que o mundo está vivendo, aumentando a extrema pobreza. Só em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a mais rica do Brasil, 600 mil famílias estão aí vivendo com extrema pobreza. Quer dizer o que, Diogo? Para o Brasil é quando a pessoa vive com R$105 por mês. Vai no supermercado e vê que você consegue comprar com R$105. Já para a Europa é 270 e poucos reais, mas aqui no Brasil é 105. Bom, então também não vamos deixar terminar o fórum de Davos, que está acontecendo agora, né, para a gente trazer aqui na próxima semana algumas deliberações deste fórum que reúne os homens mais ricos, o Paulo Guedes está lá, os chefes de Estado, para discutir os destinos da economia mundial. Na Suíça, esse fórum ele não ocorria há 2 anos por conta da pandemia. Mas está aí, né? E aí eu quero mostrar para você, neste mapa, aí o Mar Negro é por onde você não vai conseguir encontrar, mas se você forçar a vista, você vai achar Istambul, que tem o Estreito de Bósforo, né? É pelo Mar Negro que sai fundamentalmente a grande produção aí de trigo da Ucrânia, que está entre as maiores produções do mundo. E a Rússia estabeleceu uma linha ali no Mar Negro, dizendo, olha, daqui não passa nenhum navio ucraniano. Ou seja, ela está tentando levar trigo por terra. Mas aí os russos vão lá e destroem as ferrovias e etc. O que pode só aguçar e piorar a fome mundial. Aliás, todos analistas, como eu falei há pouco, né, não é uma análise comunista, nem capitalista, é uma análise da Universidade de Oxford, que é impressionante, né? E, Diogo, quais são os setores que estão ganhando muito dinheiro, né? Bom, os setores que estão ganhando muito dinheiro são os setores de energia, tá? O lucro da Petrobras, farmácia,
né? E alimentos, porque os alimentos estão encarecendo, justamente porque aí no Mar Negro é por onde deveria passar grande parte dos navios carregando a produção de trigo para abastecer o mundo todo. E ali é uma zona de conflito com até golfinhos, como eu já falei, e áreas minadas, né, tanto por um lado como pelo outro, para que não... E é da onde a Rússia solta os seus mísseis também, até de submarinos. Ou seja, a região que era para escoar a produção de alimentos está vivendo o conflito da guerra da Ucrânia. E isso impede o mundo de ter acesso a esses elementos básicos, do macarrão ao biscoito ao pãozinho. Esta é uma rapidinha. O Tribunal da Ucrânia condenou um soldado russo à prisão perpétua. É o primeiro condenado por crime de guerra. Ele matou, pediu desculpa e tal. Mas é o primeiro caso. Um menino de 21 anos, né, que disse que foi forçado a matar um senhor de 62 anos, pediu desculpa, mas foi condenado. O que acontece nesses casos, Diogo? Há de se esperar um pouco. Existem mais de outros 80 casos a serem julgados. Ocorre que tem gente capturada lá de Mariupol, que já foi entregue totalmente à Rússia, né? Os russos já tomaram Mariupol, depois você volta no mapa, vê lá, aquela usina siderúrgica foi... tem mais de 2.000 soldados ucranianos sob domínio russo e, obviamente, existem soldados russos sob domínio ucranianos. Eles trocam, né? Isso é comum. Mas, em alguns casos como esse, foi levado a julgamento dentro da própria Ucrânia. E aí ele pegou prisão perpétua, né? Imagina um moleque de 21 anos, meu Deus do céu, que coisa louca. Por fim, essa é a última notícia dessa nossa semana. O Biden fez a primeira visita dele à Ásia. E lá ele falou, Biden reafirma que irá defender militarmente Taiwan. Taiwan, para quem também já viu em vídeos anteriores, é uma parte que a China considera uma ilha rebelde, que é capitalista, que não segue os domínios da China, não é como Hong Kong, onde a China estabelece os seus domínios. Se por acaso Taiwan foi atacada por chinês. O presidente americano repetiu o que havia dito na segunda-feira. Houve uma reunião chamada Quad. O que significa esse jogo? QUAD. É um fórum de segurança, um quadrilátero de fórum de segurança internacional que já teve seus altos e baixos. Ele é composto pela Índia, pelo Japão, pelos Estados Unidos e pela Austrália. E eles se reuniram, né? O Biden primeiro teve na Coreia do Sul, falou com o cara da Toyota, da Hyundai, desculpa, para produzir carro elétrico, falou pro cara da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que chega de fazer testes, né? Depois foi para o Japão e fez essa ameaça deliberada à China. No mesmo dia, curiosamente, China e Rússia fizeram exercícios militares no Pacífico, ali sobrevoando, né, com uma clara tentativa de amedrontamento aí dos americanos. É uma zona de conflito que eu tenho dito em outros vídeos que eu peço muita atenção sua, porque atualidades é isso, é criar em você essa autonomia. Está lá em roxo aquilo que o Biden falou para o Kim Jong-un. Olá, ponto final, hein, amigo? Chega de testes. E China, nada de atacar Taiwan, fazer como a Rússia fez. Nesta primeira viagem do Biden à Ásia, e ele fez essa reunião aí desses 4 líderes em Tóquio. Pois bem, meu povo, caminhando para o final, para não ficar extenso, né? Olha, as pessoas pedem, perguntam e querem saber, Diogo, por que você criou esses livros? Porque não tem no mercado. 90% das questões sou eu que crio. E eu peguei o jeitão, o livro azul e o livro, tá lá, volume 1, volume 2, falam de assuntos de 2021 que têm caído nas provas, né? O livro 3, ele é do finalzinho de 2021, comecinho de 2024,
Não são questões iguais. Cada livrinho desse tem questão diferente, 50 de Brasil e 50 de mundo, né? O Cristiano coloca o link aí no Hotmart, também se você quiser adquirir por lá, assim como o meu canal no YouTube, ele também faz essa gentileza de colocar nos vídeos, está aí o link na descrição, né? E também soltei agora, dia 3 de maio, eu terminei e entrou para circulação, dia 15 de maio, faz 10 dias que eu terminei o livro 5. O livro 4 vai de janeiro até março de 2022, do mesmo formato. O grande barato são os comentários. E o livro 5, e cada um está melhor que o outro, vai de março a maio de 2022. Eu já estou fazendo o 6º. Uma outra forma de você conseguir ter acesso a esses livros, e assim, tá apertado, Diogo. Eu sei, não compra tudo de uma vez, vai comprando aos poucos, porque os concursos estão pedindo assuntos de 2021 e 2022. Quando chegar em 2024, lógico que o livro de 2021 vai perder validade, mas chegando lá eu já estarei no 20º volume, porque eu não paro de fazer essas questões. Eu adorei e tem dado muito certo e a gente tem retorno e eu não vou ficar sendo cabotino aqui dizendo que é um sucesso total. Pode entrar em contato com o meu WhatsApp, né? E aí eu envio em PDF, que é a forma mais barata de cada um adquirir. Agradeço ao Cris por deixar eu fazer esse jabá aqui do meu trabalho pessoal, né? E ao Vencendo Concursos também, que toda a equipe é maravilhosa. Então tá aí, para quem... Porque não tem no mercado, não tem. E porque exatamente são questões comentadas, inéditas e com 5 alternativas. Fazer questão certo e errado, como alguns fazem, é muito fácil. Quero ver, bolar a questão e dar... Diogo, mas tá caro. Poxa, se soubesse o trabalho que dá, pessoal, eu demoro 3 meses para fazer um livro. Eu consigo fazer uma questão por dia, fora as gravações de aula. E a conferência, edição, fica um trabalho bem legal. Bom, e aí... meus endereços, novamente, se você tiver alguma dúvida, tá? Eu não vou repetir isso, é muito, muito importante para a gente continuar produzindo aulas gratuitas para vocês, que vocês divulguem o trabalho da gente, ajudem esse humilde professor aqui a ficar uma celebridade de conteúdo, nada de ficar cantando musiquinha e ficar fazendo brincadeirinha. E também não posso deixar de agradecer ao canal Vencendo Concursos e dizer a vocês, vai lá, a dica é essa, vai lá, dá uma fuçadinha lá para você ver a quantidade de vídeo e os cursos que ele oferecem e os preços, a monitoria, tudo que tem de melhor no Brasil está no Vencendo Concursos, que está crescendo assustadoramente, né? O número de seguidores. Eu fico impressionado. Parabéns, Cristiano, mais uma vez. Me despeço dizendo que semana que vem estou aqui, se Deus quiser, firme e forte. Ninguém vai derrubar a gente, não. A gente vai dar nossos pulos e vamos conseguir aí, um ajudando ao outro, a vencer essa crise sem igual que o país está vivendo. Muito obrigado pela sua confiança. Divulgue o nosso trabalho, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.